Nós do canal Ser é Mais Saúde entrevistamos a doutora Carolina Didier, fonoaudióloga, especialista no atendimento e no tratamento de crianças com autismo. E eu quero pedir a vocês, quem gostar, dá um like, se inscreve no canal, interage com a gente aqui nos comentários, deixe sua pergunta, sua sugestão e vamos aproveitar o conteúdo que essa entrevista tá, maravilhosa. Olá pessoal, nós somos o canal Ser é Mais Saúde, meu nome é Petros Xavier e eu estou aqui hoje com a doutora Carolina Didier, fonoaudióloga, especialista no atendimento de crianças com autismo, que por acaso é fono do meu filho também. Garanto que ela tem propriedade para falar sobre o assunto. E vamos lá, Carol, quais são os sinais de alerta no olhar da fonoaudiologia para entender, começar a suspeitar que uma criança é autista? Então, isso é uma questão muito delicada, porque algumas famílias, elas não vêm com nenhuma informação do transtorno do espectro autista, e outras já vêm com a pulguinha atrás da orelha, porque foi um neurologista que pediu para fazer uma intervenção precoce, né? E aí elas já questionam, você está observando alguma coisa? A gente tem que ter muita cautela e ir observando durante o decorrer da avaliação, nas primeiras sessões. Mas alguns sinais, a princípio, chamam a atenção do fonoaudiólogo. Né? Um deles é o contato visual. Né? Algumas crianças elas fazem contato visual, mas elas não têm a qualidade no contato visual. Né? Então ela olha muito pouco para você, ela desvia o olhar, ou então realmente não conseguem fazer contato visual. Uma outra questão bastante importante do ponto de vista da fonoaudiologia é a questão da fala. Né? Algumas elas não falam, outras falam, mas estão repetindo alguns sonzinhos, que a gente chama de estereotipias vocais. Alguns chegam com os gritos inesperados, né? Alguns saem repetindo palavras ou repetindo a frase que você está falando, né? Não dando sentido, não dá uma linguagem, não tem uma linguagem funcional, né? Outra questão bastante importante é a atenção grudenta para certas coisas, então eles fixam em alguns brinquedos ou em alguns objetos. Quando são crianças maiores que estão falando, elas se prendem em algum determinado assunto, uma conversa do interesse deles e não conseguem ter uma conversação espontânea, né? Tem essa dificuldade na interação social, geralmente gostam de brincar isolado, não conseguem interagir com o outro, né? Então, assim, a princípio chama atenção a questão do contato visual, a forma como estão se comunicando, né, a forma como estão também interagindo, que está interligado, essa fixação por objetos, alguns comportamentos que são repetitivos, às vezes não responde ao nome, então a questão da atenção auditiva, mas a princípio são essas coisas, não assustando a família, mas observando, registrando, para que a gente possa compartilhar com os outros profissionais. Carol, e sobre o papel dos pais no processo terapêutico? É aquela questão que às vezes a gente acha que está ajudando, pode estar atrapalhando, muitas vezes por falta de informação. O pai acha, a mãe, a família acha que está ajudando e acaba atrapalhando, ou vice-versa, né? A participação dos pais é fundamental. E a parceria, né? Porque aquele pai que não acredita no nosso trabalho, as coisas não vão acontecer. A gente precisa ter confiança, ter uma relação muito bacana, deixar esses pais tranquilos de que a gente está dando o nosso melhor, mas que a gente também precisa de vocês, do investimento de vocês, porque imagine que é pouco tempo no consultório e muito tempo fora dele, né? E a comunicação ela está em todos os espaços e a gente precisa de vocês. Então, inicialmente eu faço algumas orientações básicas, tipo, se tem chupeta, vamos tentar retirar aos pouquinhos, né? Se chega no colo, vamos tentar segurar na mãozinha e ir andando, dar uma autonomia maior a essa criança, fazer a refeição na mesinha, estabelecer horário para dormir, separar uma mesinha em casa que você possa colocar o brinquedo de acordo com a idade cronológica da criança e vai estimular o brincar, vai ensinar essa criança a brincar. Celular, pode?
Pois é, celular, sim, a gente tem as vantagens, né, dos eletrônicos hoje em dia, eu não tiro as vantagens, mas no caso do TEA é importantíssimo a gente não utilizar ou utilizar o mínimo possível, porque eles vão fixar naquilo ali e vai ser muito trabalhoso a gente retirar e não vai estar interagindo, né? A gente precisa realmente do brincar no tapete, do brincar, você ensinando a brincar, e aquele eletrônico na areia, na praia, indo para a pracinha, leva para os outros lugares que tem outras crianças para interagir. Às vezes as famílias dizem assim, não vou levar não, ele se joga no chão, ele dá uns gritos, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque você vai precisar ajudar seu filho. E alguns pais, eles precisam de um acompanhamento psicológico, né? Uma orientação para o casal, né? Para a própria questão da aceitação e de como vai reagir esses comportamentos da criança. E é isso. Pessoal, essa história de ter vergonha do filho, isso não está com nada. A gente tem que ir para a rua mesmo, tem que incluir. Inclusão é quando a gente leva o nosso filho para todos os lugares onde precisa e quer estar, ok? Não vamos retrair nossas crianças não. Para desenvolver, a gente precisa pôr em contato, ok? Então, Carol, quem é que faz o diagnóstico do TEA, do autismo? Então, hoje em dia, só quem pode fazer o diagnóstico é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, né? Normalmente, o que é que acontece? Eles, quando observam realmente características fortes, que eles conseguem fechar o diagnóstico, eles fecham. Alguns que têm dúvida, aí eles, vamos começar uma intervenção precoce, né, com fonoaudiólogo, com psicólogo, terapeuta ocupacional, e depois de um período a gente retorna para discutir o caso e realmente ver e fazer um fechamento diagnóstico. No caso daquelas crianças que ainda têm uma dúvida, que tem os sintomas e os sinais mais ou menos relativos, né? Porque às vezes a criança, quando fala, ela deixa muita dúvida no profissional, né? Mas com o decorrer do tempo, a gente consegue visualizar realmente o que é um transtorno do espectro autista, ou que faz parte de um atraso de linguagem, né? Ou de trocas na fala. Então, para consolidar isso, a gente precisa de um tempo, né? Na verdade, o próprio neurologista e o psiquiatra, eles têm essa noção de que quando há dúvida, começa o trabalho de intervenção precoce e aí, depois de um tempo, se reúne para poder fechar e faz a reavaliação. Qual é a fonoterapia para a criança autista, Carol? Então, primeiro a gente tem que pensar qual é o objeto da fonoaudiologia, né? Cada um na sua área, o objeto da fonoaudiologia é a comunicação. Então, dentro da comunicação, a gente tem a fala, que é o ato motor, né? Da gente conseguir emitir as palavras. Tem a linguagem, que ela vem com um significado. E tem a comunicação, que é o momento de você trocar a emissão com o receptor, que é essa troca que garante essa interação social. A partir daí, a gente vai investir nas formas de se comunicar, que não necessariamente é fazer com que essa criança fale. Com certeza você deve escutar muito isso aqui no seu consultório. O pai ou o familiar, a pessoa que traz aqui a criança com autismo, deve perguntar muito. E aí, o meu filho vai falar? Você tem como dar uma garantia, uma negativa? Isso, é verdade, né? Essa é uma pergunta bastante frequente e a gente não pode dar certeza, né? A gente não tem aquela bolinha de cristal. Mas a gente pode garantir, né? Eu, pelo menos, no meu consultório, eu digo, olha, eu vou dar o meu melhor e eu vou favorecer uma forma de comunicação, né? Seja ela oral, seja ela gestual, seja ela escrita, mas o investimento é grande. E quando existe a habilidade para falar, a criança vai falar. Então, tem alguns marcadores do desenvolvimento que vão apontar que existe uma predisposição para essa fala, que essa fala provavelmente vai surgir. Que são coisas que a gente já vem trabalhando com a criança desde o início, que é o contato visual, a atenção auditiva, né, o trabalho com a imitação. Mas antes disso tudo, a gente faz uma grande avaliação, uma avaliação de comunicação, uma avaliação do nível social, uma avaliação do nível do brincar, que vai me dar um respaldo para o nível de inteligência da criança, que a gente vai investir nisso. E a terapia, ela vai ser muito intensa e vai ser muito sistemática. Não dá para ser, eu posso vir daqui a 15 dias? Não, a gente tem que trabalhar realmente sistematicamente. Em relação às abordagens, Carol, quais são as abordagens que você usa? Então, cada um segue uma linha de
tratamento, alguns seguem a linha psicanalítica. A minha linha realmente é a base comportamental, tá? Então, a gente precisa do método TEACH, na verdade, eu preciso do método TEACH, que é um método que trabalha com a base comportamental e que me ajudou a estruturar meu ambiente, né? Então, meu consultório, ele tem essa estrutura do método TEACH, que tem 4 ambientes, né? Um ambiente de transição, que tem um mural, onde a criancinha ela vai conseguir ver o que é que é o GPS dela, para onde é que ela vai e como é que eu vou poder trabalhar com ela, né? Eu trabalho também com a técnica PROMPT, que é uma técnica que a gente trabalha a parte proprioceptiva para a produção dos sons da fala, tá? No caso dos autistas iniciantes, os que são pequenininhos, a gente faz mais um input, né? Aquele estímulo, mas não exige que a criança fale, lógico, né? Porque é apenas para a gente favorecer essa propriocepção para os sons. Então, PROMPT, para a criança realmente, a gente poder trabalhar com a criança, ela tem que estar pronta. Então, é uma outra situação, né? Além disso, tem o PECS, que é uma forma de comunicação alternativa ou aumentativa. Aquelas crianças que não estão falando ou não estão com a fala funcional, a gente vai se comunicar através das figuras, né? E isso a gente investe tanto no consultório quanto a família, na escola. E basicamente essa base comportamental com esse método TEACH, com esse PECS quando necessário, a técnica PROMPT, para que a gente consiga fazer uma terapia legal. Você que está em casa, se ficou curioso sobre esses métodos, tem um sininho aqui embaixo. Ativa ele para receber as mensagens do canal quando tiver novidade. Que esses métodos, essas abordagens vão ser um dos nossos próximos vídeos, ok? Bem, pessoal, então nós chegamos ao final dessa entrevista com a doutora Carolina Didier. Gostaria de lhe agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade em atender as famílias que estão em casa. Muita gente, tem muito pai engajado que já sabe de muita coisa. Mas tem muita mãe, muito pai que ainda não sabe, que se quer receber o diagnóstico ainda e ainda está no escuro. Então, assim, vamos aprender junto, nós do canal, vamos aprender junto com vocês em casa. Quem estiver gostando do canal, curte, compartilha com os conhecidos. Tem um sininho aqui, ó, ativa esse sininho para receber mensagem, alerta quando tiver novidade. E eu queria que, Carol, você deixasse alguma mensagem para os pais que estão em casa, para os terapeutas, tem muita gente que já atua na área. O que você teria a dizer para acrescentar no tratamento, no acolhimento dessas crianças que são realmente tão especiais? Então, gente, eu falo sempre que o trabalho do fonoaudiólogo, ele tem que ter uma prática de muita humildade, na verdade. A gente reconhecer quando algo não foi legal na sessão, para a gente analisar, a gente refazer, né? Não é aquela criança chorou, aquela criança não quis entrar, aquela criança estava desorganizada na sala. Não é ela, é o que a gente fez para que ela não estava reagindo bem à nossa intervenção. Então, essa prática de humildade, a gente parar para olhar para o nosso trabalho, o que está diferente para a gente poder melhorar. E eu desejo muito boa sorte nesse canal. Eu agradeço imensamente, né? Eu fico muito grata e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu? E quem não conhece ainda a Carolina Didier, vê aqui o link dela, o endereço dela. Vamos botar isso. Acabou com tchau, minha gente. Tchau! Até a próxima. Em breve, mais vídeos.